Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e para você que está assistindo a gente pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje a gente vai trazer alguns assuntos polêmicos aqui no programa, a gente vai falar da questão da premiação e da isenção da premiação dos atletas olímpicos ali nas Olimpíadas de Paris 2024. Vamos falar também do Roberto Campos Neto, que voltou a ser investigado aí pela questão das offshores. Então, um dia aí de assuntos bastante polêmicos, bastante espinhosos, ao mesmo tempo que está rolando o vôlei na semifinal. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai apanhar aqui provavelmente, porque a gente vai falar aí da questão da isenção da premiação para quem é campeão olímpico. Vamos falar aí do Roberto Campos Neto aí, que tem dinheiro em offshore. Vamos falar um pouco do IGPDI também, que a gente vai divulgar amanhã. A inflação mesmo, né, IPCA sai amanhã, então a gente já vai fazer uma prévia aqui, vamos ver o que a gente pode esperar. Mas a gente tem a agenda do dia para começar, né? Então, Débora, o que a gente pode esperar aí durante esse dia? O que vai atrapalhar aqui a gente durante esse dia hoje? Bom, hoje dias também tomados bastante aí por balanços, né? A agenda está bastante tomada pelos balanços corporativos. Então a gente tem decisão de política monetária da Índia, balanço da Restaurant Brands nos Estados Unidos, saiu a pesquisa industrial mencional regional, então não é aquela pesquisa brasileira, essa já saiu agora por região, divulgação do IBGE. Dado muito importante que ganhou uma proporção maior ainda hoje, depois do payroll que aconteceu na sexta-feira, o relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Um dos dados bastante esperados aí era o Departamento de Trabalho divulgando os pedidos de auxílio-desemprego. Então, o mercado está olhando muito para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, principalmente depois da decepção com o payroll. E aí, os dados de auxílio-desemprego, de pedidos de auxílio-desemprego, ficam bastante no radar por esse motivo. Mas lá nos Estados Unidos a gente ainda tem Departamento do Comércio, estoques no atacado, e o México divulga a sua decisão de política monetária. Então aqui a gente tem um dia, uma parte da manhã da agenda bastante voltada para as decisões de política monetária Índia e México, e o assunto aí de maior peso aqui com certeza é o relatório, na verdade o número de pedidos de auxílio-desemprego na semana até dia 3 de agosto nos Estados Unidos, até para começar a se olhar para o ritmo do mercado de trabalho nesse mês de agosto. Agora a segunda parte da agenda, ela está realmente tomada por balanços corporativos. Então, vamos dar sequência aí para o pessoal de casa acompanhar, porque hoje saem dados bem importantes, relatórios bem importantes. A gente tem, ainda na China, né, o CPI e o PPI, então, índice de preços ao consumidor, índice de preços ao produtor, também dado que deve ganhar relevância, porque está sendo olhada aí a China bem de perto, a economia chinesa está sendo olhada de perto, e dados de inflação que vieram meio deflacionados nas medições passadas, principalmente ao produtor, podem pesar naquele sentimento de desaquecimento da China. Mas a gente ainda tem, depois do fechamento, balanço da SAI, balanço da B3, balanço da Cyrela, e hoje sai um balanço bem importante, muito aguardado, então pode passar aqui a tela para o pessoal de casa, que é o da Petrobras, né? Hoje sai o resultado da Petrobras, então depois do fechamento vocês estão vendo, sai Magazine Luiza, Lojas Renner, Hapvida, Sabesp também, importantíssimo aqui, mas o balanço da Petrobras, por ser uma ação de grande peso no nosso índice, pensando em Petrobras 3 e 4, né, Petro 3 e 4, isso fica muito no radar dos investidores, e não só por isso, mas vai ser o primeiro resultado no comando da Magda Chambriard. Então está todo mundo de olho no balanço da Petrobras. Petrobras caiu ontem, mesmo com a alta do petróleo, por essas expectativas, então o mercado já se posicionando para receber o balanço. Então hoje, na parte da tarde, eu daria destaque mesmo para o balanço da Petrobras. Vamos então agora para aquela notícia que a gente tem todo dia aqui, né, que a gente sugere para vocês sobre o que está acontecendo nos mercados, o que já aconteceu, fechamento de Ásia, o que pode acontecer nos Estados Unidos, né? E está todo mundo olhando para o payroll mesmo, né? A Ásia, inclusive, está olhando para o payroll, e isso aí fez com que você tivesse uma queda quase que generalizada lá na Ásia, né? Sim, foram poucas das bolsas asiáticas que ficaram no terreno positivo hoje. Quem conseguiu ficar no terreno positivo
ficou ali muito perto do 0 a 0, muito perto da estabilidade. Então, um movimento majoritariamente negativo entre as bolsas asiáticas. Elas caíram, mas não com a magnitude, nem com a força que a gente viu no final da semana passada e no começo dessa semana, mas as bolsas asiáticas caíram aí, muito olhando para esse termômetro de saúde de mercado do trabalho, que são os pedidos de auxílio-desemprego que eu estava falando. Então, já se posicionando, já esperando uma frustração nos pedidos de auxílio-desemprego aqui para cima, né? Então, até o mês passado, tudo que a gente estava falando, esse mês passou a não valer em relação ao mercado de trabalho. Então, antes a expectativa era que tivesse um pouquinho mais ou que ficasse em linha com o esperado no pedido de auxílio-desemprego. Então, na verdade, o que queriam era um desemprego acelerando, o mercado de trabalho desaquecendo. Só que o payroll foi tão ali chocante para o mercado, vamos pensar assim, o payroll trouxe tanta surpresa, né, que foi o relatório divulgado na sexta-feira, que agora criou um temor em relação a um desaquecimento muito brusco do mercado de trabalho. Então, esse termômetro, que são os auxílios-desemprego semanais, que são aí divulgados semana após semana, então dá para ver uma evolução de como é que está acontecendo ali o desemprego nos Estados Unidos, isso pensando em novos pedidos e pedidos acumulados também. A gente consegue ter uma expectativa do que já esperar para o payroll também desse mês, para não ter uma surpresa tão grande. Eu não achei a surpresa, de fato, ali. Claro, ficou uma criação de vagas abaixo do esperado, mas não foi algo tão chocante quanto o mercado recebeu. Mas o mercado recebeu muito mal esses dados do payroll. Então, hoje a Ásia vai para o terreno negativo, justamente na expectativa e na ansiedade por esses dados. Eu coloquei aqui na tela para vocês o KOSPI sul-coreano, até porque outras bolsas a gente vai conseguir ver o movimento no giro de mercado, então o Xangai Composto, o Nikkei 225 também estão lá. Então eu peguei o KOSPI sul-coreano, porque entre o KOSPI e o Hang Seng, ele que foi para o terreno negativo. O Hang Seng ficou bem perto do 0 a 0, subiu 0,09, ainda conseguiu um pequeno fôlego para ficar nesse terreno positivo mesmo, mas o KOSPI ele caiu 0,45, não foi a maior queda entre as bolsas asiáticas, mas aqui também uma bolsa bem intensiva em tecnologia. Tem a empresa bem importante de semicondutores, que é a empresa de semicondutores de Taiwan. Então aqui o Hang Seng na tela para vocês, mas a gente já vai passar pelas outras bolsas daqui a pouquinho. Agora a gente vem para o Brasil para falar de GPDI. Né? Exatamente, o GPDI teve uma certa aceleração aí nesse mês, né? Tem a notícia aqui para mostrar aqui que subiu 0,83%, 0,83% em julho, né? Mas o mais importante é a gente ver ele aí decomposto, né? Porque a gente teve aí o IPC, né? Que é o mais importante deles para a gente falar na questão aí da questão da comparação com o IPCA, ele teve alta, a alta muito represada principalmente em combustíveis e também em bens de lazer, recreação, mas a queda nos alimentos aí voltou a aparecer. A gente tem inclusive o gráfico aqui para mostrar para vocês de uma forma um pouco mais didática, né? A gente vê aqui, ó, que o IGPDI ele subiu aí em junho de 2024 em 0,5%, ele subiu agora para 0,83%. Mas o que puxou a alta foi justamente o IPA. O IPA, que é o índice de preço ao produtor, ele está com algumas altas alimentícias ainda, né? Leite está um pouco caro ainda, mas ele basicamente foi puxado por commodities, né? Minério de ferro cresceu bastante aí, outras commodities também cresceram muito, então você teve o preço das commodities afetando bastante o IPA nesse momento e foi o que puxou para cima de fato. O IPC é o mais importante para a gente ver, que eu já estou falando, ele também teve uma aceleração, ele saiu de 0,22 agora para 0,54, ele cresceu bastante e cresceu muito voltado em atividades de lazer e em combustíveis. Você teve aumento de mais de 20% da passagem aérea novamente. A Petrobras, ela anunciou inclusive um aumento aí no preço do querosene de avião, isso aí com certeza encareceu aí o custo das passagens aéreas. Mas o mais importante é que você teve uma queda de quase mais de 1%, não é quase, mais de 1%, 1,06% no preço dos alimentos, né? Uma queda generalizada caindo de novo. Tomate, batata,
leguminosas. Eu falei ontem, o pessoal parece que gostou aí, que eu falei do meu colar de batatas. Aí, não, vou fabricar essa iguaria aí. Vamos providenciar, André, um colar de batatas. Vamos providenciar um colar de batatas aí, para mostrar aí como a gente está bem no programa, e como a gente está rico nesse programa aí, que a gente pode até usar um colar de batatas. Né? Só não pode passar perto do Bolsonaro, senão ele vai passar ele vai roubar, porque... mas não é ouro, né? Então, batata acho que ele não quer muito, não. Será? Acho que sei lá. Mas a gente tem, então, essa queda muito importante no preço dos alimentos. Então, isso aí que é o grande detalhe aí para a gente, né? Porque os alimentos, eles afetam muito mais as pessoas com menor renda. A gente está vendo aqui o peso da inflação desse ano está mais pesado para as pessoas com renda mais baixa do que para a renda mais alta. E a gente vai ter, pelo menos aí, pelo que tudo indica, a gente acabou de ver a cesta básica ontem, a gente está vendo o IGPDI hoje, então tudo indica que a gente vai ter finalmente aí um alívio inflacionário aí para a questão dos alimentos, né, Débora? Exatamente. Aí é um ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção quando a gente está falando de GPDI ou de GPM, que são dados ali que tem essa composição feita por índice de preços ao consumidor, índice de preços, né, nacional da construção civil e o índice de preços ao produtor, e aqui que eu quero chamar a atenção, é que o índice de preços ao produtor, ele é um índice de preços que tem uma volatilidade até um pouco maior, porque ele tem uma dependência também maior de dólar. Então, se a gente tem momentos que o dólar está acelerando, como a gente viu em julho, o índice de preços ao produtor, ele realmente tem essa alta, muito também puxada pelo dólar. Isso acontece no IGPM também, justamente pelo preço das commodities, né? O peso do preço das commodities, principalmente minerais, todas elas aí negociadas em dólar, então acaba pesando no índice de preços ao produtor também. Então a gente sempre tem que ter em mente que quando a gente está falando dessas composições da FGV, quando a gente coloca o preço ao produtor, a gente tem que lembrar também da volatilidade cambial que está implícita ali. Mas agora a gente vai entrar em terreno polêmico, né? Vamos entrar em terreno polêmico. Tá pronto para apanhar, Débora? Eu tô. Vamos que vamos. Vamos falar da isenção das medalhas olímpicas. Quem que você quer que apanhe primeiro, Débora? Eu ou você? Vamos junto, né? Então vai lá, Débora. Você apanha primeiro e depois eu apanho logo em seguida. Bom, saiu, né, a notícia de que o Lula ia ter ali a divulgação da medida provisória que isenta, né, as medalhas olímpicas. Na verdade, não são as medalhas. Vamos começar por aí. Então, vamos começar explicando tintim por tintim e a gente debate. Vocês podem até deixar no chat se vocês concordam com essa isenção ou não, o que vocês acham de tudo isso. Mas as medalhas, elas nunca tiveram em questão, tá, gente? Então, quando o atleta lá recebe da Comissão Olímpica Internacional suas medalhas e traz para o Brasil, ele não está trazendo um, sei lá, celular que ele comprou no exterior e tem toda aquela questão alfandegária. Não. Isso já pela Receita já era dado que troféu, medalha, esse tipo de item que é trazido por premiação, isso não está em questão de tributação. Então, isso já não era tributado, nunca foi, já tem essa isenção há bastante tempo. Então, não era essa questão, mas isso começou a crescer nas redes sociais, até com essa narrativa de que as medalhas iam ser tributadas. O que é tributado de fato, ou era tributado de fato aqui? Né? O que era tributado era o prêmio que os atletas recebem em dinheiro pela Comissão Brasileira Olímpica, né? Comissão Olímpica Brasileira, na verdade. Esse prêmio em dinheiro, que é uma, vamos pensar, bonificação, né? É uma bonificação que você recebe como rendimento. Então, você é de uma vez só, talvez por isso que choque, né? Mas é um rendimento que a pessoa tem. Então, o que incide sobre esse rendimento? Imposto sobre a renda, imposto de renda, IRPF, aquele que todo mundo paga, né? Aquele que todo mundo declara. Então, isso é imposto sobre o rendimento. Então, a gente fez até uma arte aqui que mostra quanto é o prêmio e aí quanto incide de imposto, né? Então, até se quiserem colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, a gente tem aí, né, o imposto de 27,5% que incide. Se a pessoa levar o ouro 700 mil, ela vai ganhar 350 mil no individual. E se for um grupo de 2 a 6 atletas, 700 mil, aí isso é dividido entre os atletas. 210 mil na prata e 400 mil se for um grupo. E 140 mil no bronze e 280 mil se for um grupo. Então, divide aí, cada um declararia a sua parte. Acontece que isso gerou uma comoção, porque eu acredito até num ataque mesmo, a gente está num momento de
reforma tributária sendo discutida, teve todo aquele movimento de memes que a gente conversou aqui já, inclusive, sobre isso, aquele movimento de memes para colocar o Haddad como taxado em um momento bem oportuno, né, de reforma tributária, e aí esse movimento começa a acontecer de novo nas redes sociais, de uma forma bastante estranha, porque vários daqueles portais de redes sociais começaram a postar ao mesmo tempo. E também eu acho muito curioso que é num momento bem oportuno de discussão de reforma tributária, justamente para colocar o governo de novo como um vilão que iria tributar o prêmio dos atletas, coitados. Isso gera comoção, porque se você está falando dos atletas, heróis, que foram lá, né, você cria toda uma historinha, né? Então eles foram lá defender o Brasil, eles vão receber um prêmio e ainda vão ser tributados, como qualquer pessoa né? Porque todo mundo é tributado no imposto sobre a renda se você tem um rendimento na pessoa física. E aí, isso gerou uma comoção, teve um movimento ali, uma enxurrada de tweets, né, nas redes sociais, posts mesmo em redes sociais nesse sentido. Eu vi vários, e olha que eu nem sou tão ativa assim no Twitter, mas eu vi vários desses posts falando que os atletas iam pagar imposto de renda, só que aqui tem uma questão, eles sempre pagaram imposto de renda. Desde que o imposto sobre a renda existe, você paga imposto sobre os rendimentos. Só que isso só veio à tona agora. Por isso que eu acho muito curioso isso vir à tona agora, no momento que já se teve um desgaste ali do governo em relação ao taxar de tudo essas coisas, e agora tem esse novo desgaste em relação a, nossa, mas o governo vai morder 27,5% dos atletas olímpicos. Até hoje de manhã o Guilherme Amado colocou aí uma aspas, né? Porque aí o governo quis voltar atrás, falou, não, então vamos fazer uma medida provisória para isentar esses atletas. E aí até pego essas aspas do Guilherme Amado, que é um absurdo o atleta se arrebentar lá, chegar aqui e ter 27,5% do seu prêmio mordido. As empresas mandam lucros e dividendos aos montes e não tem isso. E aí eu queria dividir essa fala do Lula em 2 pontos aqui, né, se essa fala for realmente atribuída ao Lula, eu quero destrinchar ela em 2 pontos e pegar, primeiro, né, vários brasileiros se arrebentam no dia a dia para ter uma renda e são mordidos em 27,5% ou em outras alíquotas de imposto de renda. Isso é fato, todo mundo paga. Agora, a questão de tributar dividendos ou outros lucros está em outra esfera de discussão, tem que tributar também. Então, não é uma questão de, então é uma falsa, parece que cria uma falsa isonomia também, um falso equilíbrio. Aliás, se não, um é isento, então vou isentar o outro. Não, tem que cobrar o imposto de renda, como todo mundo que recebe rendimentos na pessoa física paga, e tinha que tributar também esses outros dividendos e lucros, e tem que tributar também as grandes fortunas. Tem tantos assuntos para a gente debater, mas eu acho que aqui nem é o caso. Poderia entrar naquela esfera de, mas precisa ter mais investimento no esporte, as estruturas precisam ser renovadas. Sim, tudo isso é verdade, mas nada disso exclui o fato do imposto sobre a renda. É um imposto que realmente todo mundo paga. Isso abre precedentes até que limite vai. Porque se tem uma comoção em redes sociais, você vai responder a isso? Mas os bombeiros arriscam as vidas entrando num incêndio. Eu acho que eles não têm que pagar imposto de renda. Mas os médicos estão na linha de frente. Então, entende que aí começa a ter várias pessoas que também podem ser consideradas ali. Nossa, mas essa pessoa também se arrisca, essa pessoa também está ali numa posição de herói, que seja essa construção. Então, vamos colocar imposto de renda, porque gerou comoção na rede social. Então, aqui eu acho que foi uma medida bem precipitada e para responder para a rede social, parece estar governando para o Twitter. Então, eu sou completamente contra a isenção, não acho que tem que ter, achei um absurdo, inclusive, e vou deixar o André também falar sobre isso, porque eu já até fiquei nervosa. Não, a gente basicamente está cedendo aí à extrema-direita aí que pautou esse movimento aí só para gerar comoção no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, e a gente mordeu a isca, né? O Lula mordeu a isca e, basicamente isso. A gente acabou de tomar uma medida para tentar ganhar popularidade em rede social. Não faz o menor sentido. É um prêmio, primeiro que o prêmio é grande, R$350 mil. Se você ganhar R$350 mil de qualquer fonte, seja dos seus investimentos em carteira, ações ou título público, seja aí de uma herança que você recebeu, qualquer rendimento que você receber aí, você em 350 mil, você vai ser cobrado. E é mais do que justo você ser cobrado. Todo país do mundo cobra imposto de renda, aliás.
cada vez mais se cobra menos sobre consumo, porque o consumo é justamente aquele imposto que afeta os mais pobres, e se cobra mais sobre renda e propriedade. E aí vai lá para tentar ganhar like em rede social, alegando, eles são atletas, são heróis olímpicos, e vai lá e toma essa medida aí, que é basicamente uma medida aí para lacrar. Vamos falar o certo? Vamos? É para tentar lacrar, para tentar surfar e ganhar um pouco de popularidade. Agora o assunto vai acabar morrendo, vai começar a tomar porrada de pessoas aí de outro lado que vai falar que é um absurdo você ter isenção, porque agora vai ter que dar isenção para policial, ele se arrisca, para médico, para bombeiro, para professor, para todo mundo. Porque todo mundo agora vai querer cobrar a sua parte nisso aí, porque todo mundo se ferra, todo mundo rala, todo mundo pega ônibus, todo mundo tem problema e só porque está representando o Brasil, e nos outros esportes, e nas outras modalidades, aí vai também isentar o prêmio, por exemplo, o time que foi jogar o Mundial de Clubes lá foi representar o Brasil, então vai ter isenção de imposto. Vai isentar o Neymar aí também dos seus tributos aí, porque ele foi representar o Brasil numa Copa do Mundo, jogador de futebol e ganha salários milionários. Não é assim que funciona, gente. Todo mundo aí que tem renda tem que ter o imposto de renda cobrado. Pode ser quem for, não tem jeito. Mas é aquela coisa, né? Foi lá, caiu no bait e se perdeu. Infelizmente, a gente tem que, por mais que eu seja que é polêmico, por mais que eu seja que todo mundo está feliz com a Rebeca, está todo mundo feliz com a Bia, está todo mundo feliz aí com a Tatiana Weston Webb, está todo mundo feliz com a Medina, mas eles têm que ser cobrados aí dos seus impostos aí, porque é renda do trabalho deles. E renda é tributada. O trabalho deles é ser esportista, que legal, mas mesmo assim você tem que cobrar, porque todo mundo tem que ser cobrado. A isonomia que se chama isso, Débora. Exatamente. E aí eu chamo um ponto aí que até se a gente tem que pensar, tem atletas que não são olímpicos, que concorrem, né, e competem em outras modalidades, que podem ter também premiações em dinheiro, mas não é uma Olimpíada. Né, porque aí a MP ela é bem voltada para atletas olímpicos e paralímpicos, né? Então a gente tem que pensar, e os outros atletas que não são olímpicos, que ganham prêmios em dinheiro, prêmios muitas vezes infinitamente menores do que 350 mil, 210 mil, 140 mil, e que pagaram imposto de renda e vão continuar pagando imposto sobre essa renda. Então, assim, fere completamente a isonomia. Porque aí também é imposto sobre a renda de outras categorias que também estão fora do esporte. Mas se a gente for pensar no esporte, também tem todos esses outros atletas. Então aqui eu acho que foi realmente para responder essa comoção, para responder essa emoção bem orquestrada, eu diria, das redes sociais. Mas vamos para outra polêmica agora, né? Acho que não vai dar nem tempo, a gente vai ter que deixar a polêmica para amanhã. Então a gente divide um pouquinho. Hoje a gente apanha, mas a gente ganha aplauso lá, porque a gente ia falar mal do Campos Neto, né? A gente fala amanhã mal do Campos Neto e a Débora vai lá e faz a abertura de mercado dela hoje. Vamos colocar aqui na tela, porque hoje a nossa bolsa voltou a subir na esteira de Nova York, que inclusive estava negativa antes da abertura no pré-mercado. As bolsas nova-iorquinas elas estavam caindo ligeiramente, ainda na expectativa pelos dados de auxílio-desemprego e como é que isso poderia trazer ali um reforço ou não para os temores recessivos. Mas aqui a gente vê que os dados eles ficaram bem em linha com o esperado, não chocaram o mercado e a gente começa a ter um movimento positivo em Nova York. A Nasdaq sobe 1,75, o S&P 500 sobe 1,62 e nossa bolsa sobe hoje 0,71, mesmo sem o apoio do petróleo. Então o petróleo está caindo 0,23, algo que tem potencial, inclusive, para trazer a Petrobras para o terreno negativo, junto à expectativa pelos dados do balanço, que só vão sair depois do fechamento. Então aqui a gente não tem o reforço do petróleo, não tem o reforço do minério de ferro também, porque o minério de ferro caiu mais de 3% em Dalian na China. Isso acaba impactando as duas principais empresas da nossa bolsa, que são praticamente 30% do peso do Ibovespa, que é Vale e Petrobras. Então, sem esse reforço das commodities, o Ibovespa tinha tudo para ir para o terreno negativo, mas não está acompanhando o bom humor de Nova York e está acompanhando também aquele bom humor que continua acontecendo. Agora ele está zerado no nosso DI futuro, que conseguiu sair daquele patamar de 12%, aquele patamar bastante alto das expectativas de juros, depois que o Copom deu um abraço
bem carinhoso no mercado financeiro. O dólar também está caindo por esse mesmo motivo. Esse aceno foi muito bem recebido em relação à possibilidade de subir juros. Os juros reagiram a isso, até subiram alguns dias, mas depois passaram a recuar, justamente porque o Copom falou que o mercado queria ouvir. E a gente vê que esse movimento vem do nosso cenário doméstico porque o dólar frente aos pares continua subindo e porque a gente tem um dia de alta das treasuries, que poderiam pressionar o dólar, mas o dólar continua em queda, continua arrefecendo, muito por essa expectativa do mercado dessa possibilidade de juros, e realmente o aceno foi muito bem recebido, como a gente explicou ontem. Então, hoje um dia mais de recuperação e mais de respiro entre os mercados. Débora, vamos para Cuba agora então, porque dia 13 aí, o Eduardo foi para Cuba, manda tanta gente ir para Cuba aí toda hora aí, e finalmente a gente foi lá e gravou um documentário, né? Vai para Cuba, Eduardo, dia 13 aí vai ser a grande estreia para todo o público, 5 dias, gente. Na terça-feira, às 8 horas da noite aí, com muitos nomes. Você tem o próprio presidente aí de Cuba. Você tem o próprio presidente aí de Cuba sendo entrevistado, a Leda Guevara, que é a filha do Che Guevara aí, com o roteiro do nosso Maurício Arruda e direção da Juliana Baroni aí, um documentário imperdível, gente, vale muito a pena aí, e dessa vez juro para vocês, não vai ter replay mesmo, porque esse documentário, logo após que a gente passar a nossa estreia aí, ele vai para o nosso sistema aí, e só quem for aluno do ICL vai poder rever esse documentário. Então, gente, uma única vez, uma única apresentação, vale muito a pena. Então, vamos conhecer aí esse pouquinho, né? Conhecer essa história e todos esses pontos, esses aspectos de Cuba no documentário. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. Vocês estão em excelente companhia e a gente volta amanhã. E amanhã é dia de contar para vocês o que está pesando ou não no bolso. Dia de inflação. Um beijão e até lá. Até lá, gente. Tchau, tchau. E aí, gente? Tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do ICL. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como a Leda Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.